Amados, alguém fez a seguinte colocação: quando uma pessoa é salva, ou ela foi salva, ela perde essa salvação? Eu já começo respondendo da seguinte forma: como pode alguém ser salvo senão exclusivamente pela graça, pela obra do Senhor Jesus Cristo, atraindo este pecador perdido em seu corpo na cruz? João 12:32. E ali o seu velho homem, sua vida condenada, uma vida sem Cristo, ela foi crucificada, ela foi anulada. Essa natureza chamada pecado, em Romanos 6:6 eu citei agora, o nosso velho homem foi com ele crucificado. Em Romanos 6:11, considerai-vos mortos para o pecado, mas agora vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha só esse processo que aconteceu com a minha vida e com a sua. Todo salvo. Em Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual foi a palavra que nós ouvimos? A fé vem pelo ouvir. O evangelho da vossa salvação. E o que é evangelho? Morte e ressurreição. Essa é a experiência desse pecador. Ele teve a experiência da sua morte para uma vida escrava do pecado, condenada, sem Cristo, sem Deus neste mundo, alheio à vida de Deus, com o coração de pedra. Ele nunca quis saber das coisas de Deus. Mas um dia, o Senhor providenciou um momento, uma ocasião, e esse homem, essa mulher, ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Depois, o que aconteceu com esta pessoa? Tendo, nesta palavra, no evangelho, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo. Marcou. E aí ainda ele diz que esse selo do Espírito Santo, o qual é o penhor, a garantia ou um pré-gozo da eterna salvação lá no céu, mas já ganhando a salvação aqui na terra, porque a salvação, queridos, trata-se de uma pessoa, o Salvador, habitando no interior de todos aqueles que ele mesmo levou a morrer para uma vida condenada e ser ressuscitado para uma vida salva, liberta daquilo que o prendia, daquilo que o fazia escravo, daquilo que o condenava para sempre. Uma morte eterna, uma separação de Deus eternamente. O Senhor Jesus assumiu essa posição aqui e pagou esse preço de reconciliação com Deus, quando atraiu esse pecador nesse estado como estava. Depois que ele ouviu essa palavra, ele ganhou fé e foi selado com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Em Filipenses 1:6 diz que aquele que iniciou em vós esta boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Queridos, quando uma pessoa foi salva, ela foi salva do pecado, ela foi salva de si mesma, da vida que tinha condenada. E foi salva pela graça. Deus escolheu essa pessoa. Jesus Cristo atraiu esse escolhido e não o rejeitou.
E agora, essa pessoa pode dizer: eu estou crucificado com Cristo. Eu, pecador, eu, condenado, morri com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Mas agora eu fui ressuscitado com Cristo. Portanto, já não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, nesta carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora é um novo viver pela fé. É um relacionamento com Deus pela fé, através da vida gloriosa, graciosa do Senhor Jesus Cristo habitando no seu espírito. Ele fez desta pessoa agora um templo da sua habitação. Cristo habitando no interior deste salvo. Que segurança nos dá! Porque agora nós vamos viver pela fé. Alguns dizem, mas eu posso perder a salvação, porque eu peco, vou pecar, então vou perder a salvação. Se você já tem essa predisposição, é porque você não está vivendo pela fé. Porque você ainda não entendeu que salvação é a morte do homem pecador em Cristo na cruz e a sua ressurreição juntamente com Jesus naquela ressurreição. Talvez essa pessoa, ela está dizendo, eu aceitei a Jesus. Ali está o seu grande problema. Porque João 15,16 diz que não somos nós que aceitamos. Não fosses vós que escolhestes a mim, bem pelo contrário, foi eu que escolhi vocês, e vos designei para que vades e desfruta a vossa vida, vossa vida produza fruto de arrependimento, produza fruto de estar em relacionamento com esse que te escolheu, que te salvou. Vades e desfruta, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Esse fruto permanece, por causa de quê? Pela permanência de Jesus Cristo, que é o Salvador, no interior dessa pessoa. Aonde está essa segurança de que eu não vou perder a salvação e não vou perder o meu Salvador que habita em mim? É eu viver pela fé nesta palavra. Olha em Romanos 11, versículo 29, diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A fé foi um dom de Deus para que pudéssemos crer que a salvação nos foi dada gratuitamente. A vida de Cristo no nosso interior foi imputada a nós, imputada em nós, e imputou a vida de Cristo no nosso interior e amputou a nossa vida perdida na cruz do Calvário. A nossa vida perdida foi amputada de nós e colocada em Cristo. E a vida de Cristo foi imputada em nós pela ressurreição. Houve não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém estiver em Cristo, ele é a nova criação de Deus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Como que pode uma nova criação voltar a ser velha criação? Como uma nova criatura pode voltar a ser velha criatura? Como Cristo resolveu, pela sua determinação de graça, pelo amor do Pai em nós, por nós, nos concedeu Jesus Cristo, que é pela graça, ele é o cheio de graça e de verdade. E ele é o nosso sustentador. Esse dom é irrevogável. Ele já nos deu esse dom da fé para que pudéssemos crer e sermos salvos.
Olha só em João 6:37, todo aquele que vem a mim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. E nós já fomos a Cristo, porque Deus, o Pai, nos colocou em Cristo. De modo nenhum lançarei fora. Como que eu posso perder? Em 1 João capítulo 4, versículo 4, ele diz: filhinhos, vós sois de Deus. Uma hora eu sou de Deus, a outra hora não sou de Deus. Esse é o religioso, claro, sem a realidade espiritual. É um religioso, na mente. Hoje estou na igreja, eu sou de Deus. Estou orando, eu sou de Deus. Amanhã está no pecado de novo. Agora parece que já não sou de Deus. Se Jesus vier agora, vou para o inferno. Mas se Jesus vier naquele momento de oração, de louvor, que estou arrepiado dentro da igreja, chorando, adorando, eu vou para o céu nesse momento. Querido, você está equivocado. Você não vai para o céu nesse momento, não vai para o céu quando você estava no pecado. Por quê? Porque você não foi feito nova criatura. Você é um simples religioso, sem realidade de um relacionamento com o Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela morte e ressurreição. Você não tem a marca, não houve uma identificação sua com Cristo na cruz e também com Cristo na ressurreição. Não tem porquê. Talvez alguém não pregou isso para você, alguém não disse isso para você, e você não se uniu pela fé nessa experiência verdadeira, queridos. Agora olha só, em 1 João 3:14. Mas ainda em 1 João 4:4 ele diz: vós sois de Deus. Vós sois de Deus. E ainda ele continua: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Deus desse mundo não toca mais em você. E você não vai mais viver no pecado, porque você você foi morto para o pecado quando você creu na sua morte para o pecado em Cristo na cruz. O pecado não terá domínio mais sobre vós, você não está debaixo da lei. Eu não posso, não tenho. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. E a graça que te sustenta, que nos sustenta, salvo. Nós vamos continuar sendo salvos até aquele dia por causa do Salvador que habita em nós e Ele é a nossa garantia. Isso é viver pela fé, não é viver pela lei. Porque nós não temos condições para obedecer à lei. E nós vamos errar em uma das leis, e errou em uma, errou em todas. Imagine só, queridos, se tem segurança nisso. Porque maior é aquele que está em nós, Jesus Cristo, do que aquele que está no mundo. E tem outra coisa, 1 João 3,14, ele diz: não sabemos que já passamos da morte? Nós já sabemos que passamos da morte para a vida. Como posso agora passar para a vida e voltar para a morte, morrer de novo para Deus? Que salvação é essa? Que no domingo eu estou salvo, segundo eu estou perdido. Que domingo eu estou no céu, segundo eu estou no inferno. Esse não é o Salvador chamado Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Isso é uma religião. Isso é uma determinação de alguns que querem colocar cabresto na gente. Mas Jesus Cristo não bota cabresto na gente. Jesus Cristo, ele coloca a sua própria vida para continuar nos sustentando salvos pelo Salvador habitando em mim e você. O justo viverá pela fé. Ele vive pela fé. Não por aquilo que ele vê. E nem pela lei. A lei só condena, a lei não nos salva. Nós vamos conhecer o pecado pela lei. Então é melhor nós crermos na graça. Aí, irmãos, o último texto, para esse vídeo não ficar tão longo,
É óbvio, queridos, que tem muitos textos. Tem outros textos também que alguém pode afirmar lá, mas eu perco. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Lá em Romanos 6. Como viveremos ainda no pecado? Uma pessoa que está vivendo no pecado é porque nunca nasceu de novo. Porque Cristo não é a vida dele. Ele não foi feito nova criatura. Querido, se você ainda vive no pecado, mas você diz que é salvo, foi batizado, agora é presbítero, é pastor, é líder do louvor, é vocalista no louvor, é ministro de louvor, e você evangeliza, você é até missionário da Jocum, quem sabe, alguém que conhece essa missão, maravilhosa missão, muito boa, mas se vive no pecado é porque não é nascido do Espírito. Por isso que o Senhor Jesus diz lá em João 3, o que é nascido do Espírito, nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E todo aquele que é nascido da carne, que ainda não nasceu no Espírito, quer imitar a obra de um viver no Espírito e vive frustrado, escravo, dominado, repetindo os mesmos pecados de sempre. O pecado tem domínio sobre essa pessoa. Enquanto a nova criatura, o pecado não tem domínio sobre você. Por que não tem domínio? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo habitando em nós, somos livres. Tudo por causa dele, por meio dele, para ele. Todas as coisas, para a gente terminar aqui em Apocalipse 3, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. O Senhor nos vestiu de vestiduras brancas. E vestimento fala de justiça. Justiça divina. Fomos justificados pela justiça de Cristo e não pela nossa justiça. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Se o seu nome está no livro da vida, ele diz garantia, viver pela fé, de modo algum, mesmo que nós pequemos. Quem diz que a nova criatura não peca? Mas a Bíblia diz que a nova criatura não vive pecando e não é mais dominada pelo pecado e nem escrava do pecado. Mas se nós pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Nós vamos ao sangue, porque nós temos ele disposição de todos os salvos. Glória a Deus. Que texto lindo é este em Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestimentas brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! Salvos para sempre, perfeitamente. Uma vez salvo, salvo para sempre, perfeitamente. Mas salvos. Não tornou religioso. O que é um religioso? É alguém que tenta, de todas as maneiras, pelo seu muque, pela sua força, pelo seu legalismo, agradar a Deus. E o que é o salvo? Isso é o religioso. O que é o salvo? Ele depende da suficiência do gracioso Jesus Cristo para mantê-lo firmado e continuar sendo aperfeiçoado pelo perfeito Jesus Cristo que habita no seu interior. Essa salvação, ele se tornou para cada um de nós. Salvação é uma pessoa habitando no nosso espírito pelo Espírito Santo. Vida com Deus. Mas eu posso deitar e rolar? Não. Se você é salvo, você não vai querer. Então eu posso pecar qualquer
qualquer jeito que tiver na minha cabeça. Se for velha criatura, vai pensar assim. Mas se for nova criatura, não. Porque a vida de Cristo vai levá-lo a viver uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que ame o Senhor. Ele é apaixonado por Jesus, quer viver para o Senhor Jesus. E quando ferir a santidade de Deus, ele é levado imediatamente ao arrependimento e mudança de atitude diante de Deus. Porque ele se importa muito mais estar ferindo a santidade de Deus do que estar cometendo este pecado ou aquele pecado. Jesus está acima de qualquer valor na vida dele, porque ele foi feito nova criatura. Aleluia! Não pelo esforço da nova criatura, não pelo desempenho da nova criatura, mas pelo trabalhar de Cristo no interior dessa nova criatura. A suficiência de Cristo no interior dessa pessoa, desse salvo, com seu nome escrito no livro da vida. Aleluias! Desculpe que hoje nós estendemos um pouco, queridos, mas é interessante você fazer seu comentário. Amém? Louvado seja o Senhor por esta plena e poderosa salvação.